Olá, caro aluno, um enorme prazer estar aqui com vocês para a nossa aula de número 5 de análise das demonstrações, sendo que o tema dessa aula, questões envolvendo índices de liquidez. Nós teremos a oportunidade, nesses 4 encontros finais da disciplina, de trabalharmos questões oficiais e que possam trazer à luz a forma como os temas que você estudou na disciplina são cobrados nesses exames oficiais. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma apresentação para vocês de como vocês acessam o aplicativo Saber para encontrar os livros das disciplinas, não apenas dessa, mas das disciplinas que você cursa, de uma forma bastante simplificada, ok? Nós vamos pedir para ligarmos aqui o nosso tablet, ok? Então, nós vamos ligar aqui o tablet e vamos mostrar no ícone Saber o acesso, então, à plataforma. Uma vez acessada a plataforma, como vocês podem ver, nós temos aqui o ícone indicando que é o aplicativo Saber. Aqui nós temos informações sobre as últimas notícias relacionadas ao seu material didático e algumas dicas, como os livros mais lidos de 2017, no caso, audiobooks com informações relevantes relativas aos conteúdos que você trabalha no curso. Nós temos ainda, um pouco mais abaixo, o acervo completo com 300 livros que podem ajudá-lo a complementar os seus estudos. E aqui você pode fazer uma busca por áreas do conhecimento. Então nós temos aqui como exemplo linguística, letras e artes, nós temos aqui as ciências biológicas, nós temos aqui as ciências sociais, temos as ciências agrárias e logo abaixo aqui as ciências exatas e as ciências humanas. Mas, se você sabe o nome do seu livro, a forma mais prática para você ter acesso a ele é clicando aqui no ícone de busca, aquele símbolo de busca que nós já conhecemos, né? Uma lupa, e você digita, por exemplo, o livro da nossa disciplina, que é Capital de Giro. Você clica aqui na lupa do seu teclado e pronto, você tem aqui a informação relativa ao livro da disciplina. O primeiro livro que aparece é o Capital de Giro e Análise das Demonstrações. Clicando sobre o livro, você passa então a ter acesso às unidades. Então você tem a unidade 1 como exemplo aqui, as respectivas seções 1, 2, 3 e 4. E a partir do clique em qualquer uma dessas seções, você então acessa o material didático e todo o seu conteúdo para leitura e para estudo, tá ok? Então ele está fazendo aqui o download do material para ser acessado. Isso você pode fazer então em todos os materiais didáticos, tá ok? Então está aí a apresentação do livro com todas as suas unidades. Usem, que vocês certamente verão, né, que é muito fácil e prático você acessar o conteúdo das disciplinas, não apenas de análise das demonstrações, como de todas as demais disciplinas. Tá certo? Sendo assim, podemos agora avançar na nossa aula. Vamos saber o que trataremos nessa aula de hoje. O resumo da nossa aula é a apresentação de questões. Então nós vamos tentar fazer um trabalho bastante direcionado, né? Trabalhando com questões que trazem dentro de si a cobrança dos conteúdos estudados na disciplina. Então são questões relacionadas, no caso da aula de hoje, ao tema índices de liquidez. Esse é o nosso tema de hoje, né? No contexto da análise das demonstrações, que é a nossa disciplina,
E a ideia aqui é tratar as questões com o mesmo estilo utilizados em exames oficiais. Como, por exemplo, ENAD, o exame de suficiência, que é o que te habilita a exercer a profissão contábil depois de formado, né, o exame exigido pelo Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, e nós teremos a oportunidade de discutir a solução dessas questões a partir da estrutura da revisão teórica. Então, nós não apenas trabalharemos a questão, como teremos a oportunidade de revisar alguns conceitos relacionados à teoria, né, necessária para a solução da questão. Por isso, faremos aí as justificativas das respostas, tá ok? Esse é o resumo, né, de nossa aula, e cujo objetivo é apresentar, então, e discutir essas questões da forma com que nós esclarecemos e também apresentar a solução, né, o conteúdo teórico necessário para a solução dessas questões, principalmente os conhecimentos necessários para resolver essas questões da melhor forma quanto possível. Tá, ok? Vocês terão a oportunidade de conhecer aí e até mesmo revisar, né, os conteúdos que são cobrados, portanto, nesses exames oficiais. Como nós dissemos, a ideia é trabalharmos apenas conteúdos como são cobrados nessas questões oficiais. Nada melhor, então, do que começarmos tendo como direcionamento da nossa aula com uma questão do ENAD, uma questão do ENAD e como conteúdo de índices de liquidez e estrutura de endividamento, então, está sendo cobrado nessa questão. Vamos em frente? Vamos lá. Alguns conhecimentos prévios, eles são necessários para que nós possamos revisar e compreender os conteúdos e solucionar as questões. Por exemplo, a estrutura das demonstrações financeiras é algo necessário para qualquer profissional que queira desenvolver uma análise econômica e financeira. Há necessidade de nós dominarmos a estrutura das demonstrações financeiras, tanto em termos de grupos, subgrupos, como de contas. Os conceitos e objetivos das análises envolvendo os índices de liquidez e os tipos de indicadores financeiros, que vocês tiveram já contato nas primeiras 4 aulas da disciplina com a professora Alessandra. Então, muito importante nós termos acesso a esses conhecimentos que vocês já têm e revisarmos, né, com vocês antes de solucionarmos a questão. Além do conhecimento sobre os tipos de indicadores, nós precisamos estar atentos à questão do cálculo e à questão da interpretação desses índices, tá certo? Não basta nós sabermos o conceito, não basta nós sabermos quais os elementos que compõem cada um dos índices, ou seja, como eles são calculados, se nós não dominarmos a interpretação, que é o mais importante para o profissional contábil. Ele deve ter a capacidade de interpretar o resultado obtido a partir do cálculo de determinados indicadores, de determinados quocientes. Combinado? Vamos em frente. Essa é a questão base, portanto, dessa aula de hoje. É a questão de número 23 do Exame Nacional de Desenvolvimento, ou de Desempenho, melhor dizendo, dos Estudantes, o ENAD, aqui, 2009. E a questão de número 23 dizia o seguinte: analise as informações a seguir referentes ao balanço patrimonial da companhia MMS relativo ao exercício financeiro de X8. São apresentados aqui os grupos, portanto, do balanço patrimonial, divididos do lado esquerdo em ativo
e do lado direito em passivo mais o patrimônio líquido. E as contas foram apresentadas aqui pela questão de uma forma não subdividida. Então, elas estão apenas listadas dentro do grupo do ativo e estão listadas dentro do grupo do passivo, como vocês podem observar, tá certo? E a gente sabe que abaixo ou subordinado ao ativo, nós temos os grupos ativo circulante e ativo não circulante. E no passivo, nós temos o passivo circulante, o passivo não circulante e também o patrimônio líquido. Nós veremos como essas contas são organizadas dentro desses grupos para buscarmos responder, buscarmos executar adequadamente a solução dessa questão. Tá ok? Então isso é muito importante como um primeiro passo da solução dessa questão de número 23 do ENAD 2009. As alternativas apresentadas são as seguintes. Primeiro, o que a questão pede? Com base nessas informações, a questão pede quais são, respectivamente, essa palavra respectivamente significa na ordem, né? Com a qual se está perguntando. Então, respectivamente, primeiro, o índice de liquidez, e depois, corrente, no caso, né, a liquidez corrente, e a composição do endividamento. Né, a composição do endividamento, que é uma outra questão importante que está sendo feita para nós. Bem, para nós solucionarmos a questão, como nós dissemos, é importante nós dominarmos o conteúdo que está por trás da questão. Geralmente, nos exames oficiais, nós temos mais de um conteúdo envolvido com a questão. Então, existem questões que trazem à tona 3, 4 conteúdos simultaneamente. Aqui, no caso, nessa questão de número 23 do ENAD de 2009, 2 conteúdos especificamente estão sendo cobrados. O primeiro, como vocês viram, o índice de liquidez corrente, e o segundo, a questão da análise do endividamento, né? A estrutura de endividamento da empresa. E a gente, obviamente, fará uma revisão desses 2 assuntos, não apenas deles especificamente, mas dos assuntos correlatos, os que dizem respeito também a esses índices, né? Ou que são correlatos a esses índices, porque nós precisamos ter uma visão abrangente da análise, né? E não restrita ou estrita, como nós vemos aí cobrado na questão, tá ok? Sendo assim, vamos dar mais alguns passos importantes. Primeiramente, nós precisamos revisar o que é a análise, por que nós estamos tratando desse tema e por que esse tema é tão cobrado nos exames oficiais. Como vocês podem ver, a análise das demonstrações financeiras, ela representa um conjunto de técnicas. Conjunto de técnicas aplicadas de forma a levantar as informações acerca do comportamento das contas, subgrupos e grupos de contas envolvidas, né, ou contempladas nas demonstrações financeiras. Conjunto de técnicas que eu lanço mão para entender, para interpretar as demonstrações financeiras elaboradas pela contabilidade. Se esse conjunto de técnicas ele me permite conhecer melhor o patrimônio das entidades, ou seja, o patrimônio que está sendo evidenciado por meio das demonstrações, significa, portanto, que a análise das demonstrações faz parte do conjunto de atividades desenvolvidas pela contabilidade, uma vez que a contabilidade, ela é a responsável pela evidenciação adequada do patrimônio das entidades. Por isso que nós estamos tratando desses temas dentro do contexto da contabilidade, tá ok? Vamos em frente, vamos lá. Vamos recordar um pouquinho
a estrutura do balanço patrimonial, porque, como nós dissemos, eu não tenho como falar de análise das demonstrações financeiras sem conhecer a estrutura, né, do balanço patrimonial e também das demais demonstrações que são analisadas, tá ok? A Lei 11.638 de 2007, como vocês estão vendo no slide, trouxe alterações significativas para a estrutura das demonstrações contábeis. Ou seja, a Lei 11.638 de 2007 alterou algumas nomenclaturas sobre o balanço patrimonial, ou seja, nomenclaturas de grupos que representam contas do balanço patrimonial, com vista a melhorar a informação evidenciada ao usuário. Então, o usuário, que é o objetivo, ou objetivo melhor, né, final da contabilidade, ou seja, fazer com que esse usuário possa tomar uma decisão fundamentada nas informações elaboradas pela contabilidade, ele precisa, né, ter essas informações de uma forma que ele compreenda. E a Lei 11.638, ela veio justamente, isso faz parte do processo de harmonização das leis societárias, ou seja, a harmonização das normas contábeis brasileiras com as normas internacionais. Então ela veio alterar a forma de evidenciar esses demonstrativos, melhorando a qualidade da informação para esse usuário, tá certo? Para quem a contabilidade de fato exerce o seu papel, tá ok? Vamos em frente, vamos lá. Essa é a estrutura atualizada do balanço patrimonial. Então nós temos o ativo circulante. Dentro do ativo circulante, os grupos disponibilidades, direitos a receber e estoques, como exemplo, né? No ativo não circulante, nós temos o realizável a longo prazo, os investimentos, as imobilizações e o intangível. Do lado do passivo, nós temos o passivo circulante, como vocês podem ver, e o passivo não circulante. E o patrimônio líquido como o grupo representando aí o capital próprio da entidade. Na nossa aula atividade, ainda há pouco, nós tivemos uma pergunta bastante pertinente de vocês em relação ao cálculo da liquidez geral, né? Por quê? Porque antes da alteração da lei, a liquidez geral ela era representada pelo ativo circulante e o realizável a longo prazo. O realizável a longo prazo, depois da alteração da lei, ele passou a contemplar o ativo não circulante, tá certo? Então, hoje nós temos alguns autores considerando a liquidez geral como a soma do ativo circulante e do ativo não circulante, de um modo geral, seria o ativo total versus as dívidas que a empresa possui, ou seja, passivo de curto prazo e passivo de longo prazo. E nós temos o cálculo tradicional, que seria do ativo circulante, mais apenas o realizável a longo prazo que está dentro do ativo não circulante, né? E que é o que se predomina, né, no cálculo da liquidez geral. A gente vai falar de liquidez geral um pouquinho à frente, mas eu só estou assim adiantando um pouco o assunto, que eu prometi para vocês que comentaria, né? Que a liquidez geral ela envolve então o ativo circulante mais o realizável a longo prazo. E nessa interpretação não são incluídos os demais grupos do ativo não circulante, tá ok? Vamos em frente? Vejamos lá. Você concorda que a estrutura do balanço, essa que nós acabamos de apresentar, ela deve buscar facilitar a compreensão dos usuários em relação à situação financeira da entidade, incluindo leigos, ou seja, aqueles que não dominam o assunto contabilidade? Por que você acha que sim ou por que você acha que não? Justifique. Nós vamos dar um minutinho aí para a reflexão e nós já voltamos com os nossos comentários.
Muito bem, estava lá acompanhando o chat, vocês opinaram dizendo que sim, porque todos podem compreender, não apenas aqueles que conhecem da contabilidade. Aliás, esse é o objetivo, né, do melhoramento das informações contábeis que fazem parte do rol de informações contempladas pelas demonstrações financeiras. Quando a legislação, ela de alguma forma altera o grupo, ou nomenclatura, ou estrutura, ela está visando modernizar, melhorar a forma de evidenciação da informação. E esse é o objetivo, sim, da contabilidade, que é normalizada, que é normatizada pelos órgãos competentes. Então, sim, concordo com vocês, é muito importante que haja essa interferência para que todos possam compreender. Obrigado pela participação de vocês. Vamos em frente, vamos lá. Nós vamos começar falando do risco financeiro. O risco financeiro é a possibilidade da empresa não ter a capacidade de honrar seus compromissos financeiros, tá certo? Não ter a capacidade de honrar os seus compromissos financeiros. A isso nós damos o nome de risco financeiro. Na verdade, o risco, né, inerente aí, o risco que faz parte da atividade financeira da empresa. Por isso, né, a palavra aí financeira, tá ok? Bem, o motivo de nós fazermos a análise é por existir o risco. E se há o risco, nós precisamos controlar as atividades que de alguma forma estão relacionadas com o risco financeiro. Então nós temos aqui pelo menos 3 exemplos de riscos e a forma com que os mesmos podem ser combatidos por meio do controle. Primeiramente, a manutenção de recursos mínimos. O que são recursos mínimos? São os valores necessários, minimamente necessários, para a empresa manter as suas operações. É como se fosse aí o valor mínimo para a empresa continuar pagando os seus compromissos. Como que a empresa minimiza o risco dela não ter esse recurso mínimo? Mantendo um mínimo de valor no caixa. Então, o controle do valor disponível em caixa e a efetiva manutenção desse valor mínimo disponível para pagar os recursos é um exemplo de controle relacionado ao risco inerente aos recursos mínimos, né? O controle de caixa é um outro risco importante porque o descontrole de caixa acaba levando a empresa a ter problemas de liquidez, a ter problemas de solvência. E isso, obviamente, pode colocar a empresa em rota de colisão, colocar a empresa em situação de descontinuidade. Como que eu combato o controle de caixa, a falta do controle do caixa? Fazendo um controle efetivo dos meus contas a pagar, programando os pagamentos em dia, né? Entre outros aspectos. Então, basicamente, controlando os elementos que impactam, de alguma forma, o caixa da empresa. A administração de ativos e passivos é um outro risco, ou seja, como eu administrar os meus ativos, que são os bens e direitos, e os meus passivos, que são as obrigações, cuidando para que os ativos de curto prazo eles sejam maiores do que os passivos de curto prazo. É justamente aqui que entra a questão da liquidez, né? Eu preciso cuidar para que haja a disponibilidade de recursos para saldar as minhas dívidas. Controlando, portanto, a disponibilidade desses recursos, eu minimizo as chances de ter problema de solvência, ou seja, ter riscos do não pagamento das dívidas. Então vejam, para cada risco eu tenho uma solução de controle efetivo, tá ok? Vamos lá.
primeiro índice que o primeiro conjunto de índices denominados de índices de liquidez fazem parte do controle dos riscos financeiros, no caso aqui da evidenciação do resultado desses controles, né? O bom controle geram bons índices, o que demonstram a capacidade da empresa em manter-se saudável financeiramente. Então, os índices de liquidez, eles são os índices que medem a capacidade da empresa em cumprir suas obrigações de curto prazo, nas datas, vencimentos, certo? Vencimentos é analisada por meio de índices denominados de índices de liquidez. Nós temos pelo menos aí 4 índices de liquidez, como vocês podem ver, que é o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez geral e o índice de liquidez imediata. Essas nomenclaturas, corrente, geral, imediata e seca, elas já dão indícios do que esses índices representam, tá? Então, eu entender essas nomenclaturas vai me permitir também compreender a forma com que esses índices são analisados. Lembrando que todos eles dizem respeito a índices de liquidez e todos eles relacionados à capacidade de pagamento, tá certo? Vocês se lembram da questão, daqui a pouco nós teremos a oportunidade de retomar essa questão, né, que nós estamos usando como base para o nosso estudo. Vocês se lembram que lá o que a questão estava pedindo é o índice de liquidez corrente. Mas é importante nós sabermos que existem todos esses demais índices envolvidos com a análise financeira e todos relacionados com o risco financeiro, como nós já dissemos, ok? Se nós entendemos isso, podemos dar mais alguns passos. Vamos lá. Análise por meio de índices permite a interpretação desses índices. Permite a interpretação desses indicadores. Como eu disse no início da nossa aula, se você não tiver a capacidade de interpretar o indicador, não há necessidade, ou pelo menos não há uma justificativa para você calcular aquele indicador, né? A interpretação desse índice, ele vai permitir, no caso dos índices de liquidez, né, eles vão permitir a indicação sobre a disponibilidade de recursos para cada real de dívida que a empresa possui. Bem, se o índice de liquidez ele está relacionado à disponibilidade de recursos para pagamento de dívidas, quanto maior for o indicador, melhor será para a organização, melhor será para a solidez ou a garantia de que a empresa tem condições de saldar as suas dívidas. É muito importante nós lembrarmos disso, né? Quanto maior for o indicador encontrado, tá certo? Isso é uma informação importante porque na análise ou na interpretação do indicador, nós teremos aí condições de tomar decisões baseados no indicador encontrado, baseado no resultado daquele determinado indicador. Então, muito importante nós sabermos se na interpretação eu vou considerar os índices maiores como melhores ou não, tá ok? Uma vez entendido o que é o indicador, para que ele serve, que é, no caso, a busca, né, para se evitar o risco financeiro, e agora, como se interpreta esses indicadores, nós vamos conhecer os principais indicadores. Para os que se lembram dos conceitos já estudados, excelente. Para os que, de repente, não se lembram, será a oportunidade de revisão, tá ok? E para aqueles que compreenderam, mas que ainda têm algum tipo de dúvida, é a oportunidade para esclarecer essas dúvidas, tá ok? Vamos lá, vamos em frente. Que tipos de usuários se interessariam em indicadores financeiros para fins de análise das demonstrações?
Então, essa reflexão nós vamos fazer nesse momento antes de adentrarmos, né, a discussão dos indicadores em si. Vocês acham que seriam mais os usuários internos ou seriam mais os usuários externos? E por quê? Deem a sua justificativa. Então, vou dar um minutinho para vocês refletirem e a gente já retorna. Muito bem, primeiramente, parabéns pela participação de vocês. Lá no chat está até difícil de acompanhar de tanta participação, né? Muito bacana. Isso enriquece bastante, vocês tenham certeza, a aula e a compreensão de vocês em relação ao conteúdo. A participação de vocês é fundamental. Estão de parabéns, ok? Bem, nós selecionamos aqui 3 exemplos de comentários, né, mesmo porque nós não teríamos tempo de falar todos, mas que vai ilustrar aquilo que vocês corretamente colocaram no chat, tá? Então, por exemplo, os stakeholders são os principais interessados nas informações, nas análises e nas informações.
Perfeito, né? Quem são os stakeholders, né? São todos aqueles que de alguma forma têm o interesse nas informações e têm o interesse na situação patrimonial e de resultado das entidades. Então, os stakeholders resumem, né, basicamente todos os usuários da informação contábil. Nós tivemos uma outra participação interessante que citou alguns desses usuários, né? Bancos, acionistas, fornecedores, gestores, para fins de tomada de decisão. Parabéns, é isso mesmo, né? Esses usuários, eles utilizam das análises antes de tomarem decisões importantes. Um outro grupo falou sobre os investidores que desejam investir seu capital em uma empresa e, para isso, querem saber se ela é segura e próspera e também se ela atende, né, aos requisitos mínimos necessários para eles obterem o seu resultado, né? Então, os próprios sócios que necessitam conhecer e analisar a situação em que está a economia e a manutenção financeira da entidade, né? Parabéns, é isso mesmo, né? Esse hall de usuários, esse grupo todo de interessados é o que justifica nós termos esses indicadores e termos o processo de análise das demonstrações financeiras. Legal? Estamos no caminho certo, não é verdade? Vamos em frente, vamos lá. Nós vamos começar falando da liquidez corrente, mesmo porque ela é a liquidez que a questão de número 23 traz, né? Então, a liquidez corrente e também o que ela mede. O que a liquidez corrente ela traz de interpretação? Então, primeiramente, ela mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações. E olha, atenção, hein? Aqui está a dica de como nós calculamos o indicador de liquidez corrente. Ó. Obrigações de curto prazo. Então, essa dica é muito importante. Quando vocês precisarem se lembrar do que é a liquidez corrente, vocês se lembram de curto prazo. Tudo bem? Combinado assim? Vocês vão ver que fica muito mais fácil vocês se lembrarem do que é a liquidez corrente, fica muito mais fácil vocês saberem o que ela traz de informação. Combinado? Vamos em frente. A liquidez corrente, por isso que eu disse a vocês que a palavra curto prazo era tão importante, liquidez corrente, ela representa a divisão entre o ativo circulante e o passivo circulante. É a razão, a divisão entre esses dois grupos de contas. Por isso que o curto prazo, ele é muito importante para você se lembrar do que é o índice de liquidez, tá certo? Liquidez corrente, ativo circulante, dividido pelo passivo circulante. Como que eu interpreto a liquidez corrente? A cada R$1 que eu aplico no ativo circulante, que ele é o numerador dessa razão que nós acabamos de explicar, então o ativo circulante é o numerador dessa fração, na verdade, a cada R$1 que eu tenho nesse numerador, nesse grupo, quanto que eu devo lá no passivo circulante? Então, para cada R$1 que eu tenho aplicado, quanto eu devo? E o inverso também é verdadeiro, né? De cada R$1 que eu devo, quanto eu tenho para pagar? A interpretação tanto faz num sentido ou no outro, elas estão dizendo a mesma coisa, não é verdade? O quanto eu tenho de recursos para pagar as minhas dívidas de curto prazo. E aqui nós temos o destaque dos tipos de liquidez corrente que eu posso ter. Toda vez que a liquidez corrente ela for maior do que 1, então 1, alguma coisa, significa que para cada R$1 de dívida
de curto prazo, vejam, dívida de curto prazo representada pelo grupo passivo circulante, para cada R$1 que eu devo lá no passivo circulante, eu tenho mais de R$1 disponível, né, no meu ativo circulante. Disponível não é a palavra mais adequada, porque a gente tem, né, o grupo disponível dentro do ativo circulante. Então, vamos dizer assim, eu tenho de bens e direitos de curto prazo para pagar, tá certo? Então, tanto faz se ele está disponível ou não, porque aí envolve as disponibilidades, que é caixa, bancos, equivalentes de caixa. Eu tenho as duplicatas a receber, os créditos junto aos meus clientes e demais devedores para a empresa. E eu tenho os estoques, por exemplo. Todos eles fazem parte do grupo ativo circulante, do grupo de curto prazo. Então, toda vez que o índice de liquidez corrente ele for maior do que 1, está significando que eu tenho mais de R$1 para pagar R$1 de dívida no meu passivo circulante. Entendido? Vamos voltar no nosso slide e ver o segundo tipo de indicador. O indicador igual a 1. Indicador de liquidez corrente igual a 1. Então, toda vez que o meu indicador de liquidez corrente ele for igual a 1, isso é muito raro, né, de acontecer, eu tenho para cada R$1 que eu devo exatamente R$1 em bens e direitos de curto prazo para pagar, para saldar, tá certo? Então, assim, para cada R$1 de dívida, eu tenho R$1 de bens e direitos, tá certo? Por isso que 1 dividido por 1 vai dar um indicador, no caso, 1. É como se eu tivesse, por exemplo, R$10.000 no ativo circulante e R$10.000 no passivo circulante. R$10.000 dividido por R$10.000, 1. Então, significa que eu tenho exatamente R$1 de bens e direitos para pagar R$1 de dívida. Tudo bem? Lembrem-se, se o indicador for maior do que 1, eu tenho mais de R$1 à disposição, né, para pagamento. Se for igual a 1, eu tenho exatamente R$1 para cada R$1 de dívida. E vamos voltar ao slide e ver o terceiro grupo de liquidez, que seria a liquidez corrente menor do que 1. O que não é nada bom, né? Liquidez menor do que 1 não é nada bom. Por quê? Toda vez que o meu índice de liquidez ele for menor do que 1, ele está significando que eu não tenho sequer R$1 para cada R$1 de dívida, né? Suponhamos que o meu índice de liquidez seja de 0,50. Então, para cada R$1 de dívida, eu tenho metade, eu tenho 50 centavos. Portanto, eu conseguirei saldar as minhas dívidas? Não, professor, não conseguirei saldar as minhas dívidas nessa situação. Por isso que na introdução do índice de liquidez corrente nós dissemos, quanto maior, melhor, né? Quanto menor, pior, tá certo? Então são esses três tipos de índices que nós temos quando tratamos aí dos índices de liquidez. Continuemos, vamos lá? O segundo tipo de indicador de liquidez é a liquidez seca. O próprio nome sugere, né? A palavra seca significa que eu estou tornando o meu indicador mais exigente. Eu estou tratando com o indicador mais seco. Eu estou trabalhando com o indicador mais rígido, tá certo? Então, a liquidez seca, ela mede quanto uma organização possui de bens e direitos, só que aí é o seguinte, mais rapidamente, ou seja, eu não considerarei para o cálculo da liquidez seca, eu não considerarei para o grau de liquidez seca elementos que já não estejam na forma de bens ou direitos conversíveis em moeda, tá certo? Cujo principal exemplo nesse caso são os estoques. Por isso que aqui está o mais rapidamente, seca mais rapidamente. E aí o restante é igual, né? Para as minhas obrigações de curto prazo. Então eu também considero aqui o ativo circulante, assim como já explicamos no caso anterior, só que a gente faz uma pequena alteração nesse ativo circulante antes de fazer o cálculo. Esse é o desafio da liquidez
seca. Se vocês tiverem que lembrar de algo, quando, o que é liquidez seca, não estou me lembrando, lembra-se do mais rígido, né? Eu estou exigindo um pouquinho mais do indicador. Eu estou descontando aquilo que eu ainda não vendi para fins de valores à disposição da empresa para pagar as dívidas de curto prazo. Nesse caso, são os estoques, né? Eles que serão retirados do ativo circulante antes de se efetuar o cálculo do indicador. Tá certo? Vamos lá ao slide para ver como isso funciona. Então, liquidez seca. Nós lançamos mão do valor do ativo circulante, tal qual fizemos anteriormente, só que nós deduzimos, nós expurgamos, nós glosamos o valor dos estoques antes de dividir pelo passivo circulante. Então, o denominador aqui não muda. O denominador não muda. Continua sendo o passivo circulante. O numerador continua sendo ativo circulante, só que eu desconto o valor dos estoques. E como nós interpretamos? Muito similar ao que nós já explicamos no caso da liquidez corrente. Então, a interpretação é, para cada R$1 aplicado no ativo circulante, considerando aqui os índices de maior liquidez, caixa, duplicados a receber, o próprio bancos, aplicações de liquidez imediata, tá certo? Quanto a empresa deve no passivo circulante. A liquidez seca maior que 1 significa que eu tenho mais de R$1 para pagar R$1 de dívida, igualzinho nós vimos lá na liquidez corrente. O igual a 1, para cada R$1 de dívida eu tenho exatamente R$1 disponível para pagamento. E a liquidez menor do que 1 é o pior cenário. Eu não tenho sequer R$1 para saldar cada um dos reais que eu tenho disponível. Disponível não, que eu tenho exigível lá no passivo circulante, né? Situação muito ruim, situação bastante complicada, tá ok? Vamos ver de uma forma prática o cálculo desses indicadores. Olha aí, nós temos um balanço patrimonial com ativo e passivo divididos respectivamente nos seus subgrupos, né? Então aqui o ativo circulante, representado pela conta caixa, conta bancos, contas duplicadas a receber. E nós temos aqui o passivo circulante e a conta estoque, né? Passivo circulante representado pelos fornecedores, contas a pagar, empréstimos a pagar e impostos a recolher. São esses dois grupos, né? O ativo circulante e o passivo circulante, que estão aí envolvidos no cálculo da liquidez corrente e liquidez seca que nós acabamos de exemplificar. A liquidez corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, então R$7.000, que seria a soma do nosso ativo circulante, dividido por R$1.600, que seria a soma do nosso passivo circulante. Professor, de onde você tirou esses valores? Daqui, desse balanço. Então, se eu somar 5.100, mais os 400, mais os 1.000, eu tenho aqui nesse total, e mais o estoque, né, porque é liquidez corrente, então eu tenho aqui o total de R$7.000. E lá no passivo, se eu somar os fornecedores, somar os impostos a recolher, contas a pagar, empréstimo de curto prazo, somar tudo isso daí, nós temos o total de R$1.600. Foi daí que nós tiramos o valor. R$4,38. Opa, o que significa esses R$4,38? Lembra-se da tabelinha que nós vimos anteriormente? Índices maiores do que 1, que é o caso. 4,38 é bem maior do que 1. Então, significa que para cada R$1 que eu devo, eu tenho R$4,38 para pagar. Então, se eu pagar a minha dívida, ela sobra para cada real, sobra R$3,38 de recursos de curto prazo. Caixa, disponibilidades, né? Aplicações de curto prazo, estoques, contas a receber, enfim. Então, muito bom o índice dessa empresa no que diz respeito à liquidez corrente.
Vamos ver outro cálculo da liquidez seca agora. O meu processo, como nós dissemos, é praticamente o mesmo. Nós apenas temos que lembrar de deduzir o valor dos estoques. Olha aí. Tá certo? Então, 7.000 menos 500 dá 6.500. 6.500 dividido por 1.600. Olha como caiu para 406. Ainda é um índice bastante interessante, porque para cada R$1 de dívida eu tenho R$4 para pagar, ainda me sobra R$3 praticamente para cada real que eu devo, né? Então, um indicador bastante confortável que a empresa possui aí em termos de liquidez seca. Combinado? Então, vamos trabalhar, vamos em frente. A gente voltando aqui à questão do ENAD, nós temos a pergunta da questão novamente, cuja primeira parte dizia respeito ao índice de liquidez, né? Então, nós já temos condições de responder a primeira parte da questão. Quais são as contas desse balanço que dizem respeito ao ativo circulante? Então, caixa é uma delas, clientes, aplicações financeiras de curto prazo, o ICMS a recuperar e pronto, né? São esses os valores que dizem respeito ao curto prazo. R$400, mais 1.000, mais 1.700 e mais 200. E lá no passivo, quais são os elementos que fazem parte do passivo circulante? Os empréstimos de curto prazo, os fornecedores, os títulos a pagar, a provisão para férias e 13º salário e só. Daí o financiamento é de longo prazo, já não é mais circulante. Então, a própria questão do ENAD traz essas contas. Nós já temos condições de, dividindo essas duas somas, de encontrar aí a liquidez corrente, que é o que a questão pede. O índice de liquidez corrente. Essa é a primeira parte que nós vamos solucionar. Está aqui a solução da primeira parte da questão, com base em todos esses conceitos que nós trabalhamos. Então, o índice de liquidez corrente representa a divisão da soma do caixa, clientes, aplicações e ICMS a recuperar e totalizam R$3.300. E lá no passivo circulante, as contas que nós indicamos, empréstimos, fornecedores, títulos a pagar e provisões, total de R$3.000. Liquidez corrente, a divisão, portanto, do ativo circulante, 3.300, pelo passivo circulante, 3.000. O índice, portanto, de 1,1, cuja interpretação é a de que, para cada R$1 que eu tenho de dívidas, eu tenho à disposição em bens e direitos o valor de R$1,10. Tá ok? Então, essa primeira parte aí da solução da questão, nós teremos que encontrar uma alternativa cuja indicação da liquidez corrente seja de 1,10. A segunda parte a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos fazer uma atividade, considerando que a empresa Tudo de Bom apresenta os dados financeiros a seguir, eu gostaria que vocês calculassem a liquidez corrente dela, a liquidez seca dela. E aí, a interpretação, o que significa os índices encontrados. Combinado? Façam, desenvolvam e nos mandem as suas respostas. Já voltamos fazendo os comentários.
Muito bem, excelentes respostas lá no chat, estava acompanhando. Em resumo, né, responderam todos vocês corretamente também. Liquidez corrente foi de R$ 1,50, a liquidez seca de R$ 1,00. E a interpretação ou a análise que foi solicitada, vocês disseram que a corrente, para cada R$ 1,00 de compromissos, de dívidas, nós temos R$ 1,50 para saldá-los, para cumprir com esses compromissos. E, no caso da liquidez seca, para cada R$ 1,00 de compromissos, nós teremos os mesmos R$ 1,00 para saldá-los, né, para cumprir com esses compromissos. Parabéns a todos vocês que mandaram as suas respostas lá no chat. A gente sempre lembra que o processo de execução dessas atividades, discussão dessas atividades, faz parte do processo de ensino-aprendizado, tá? E vocês estão de parabéns por participar de uma forma bastante contundente dessas atividades, tá ok? Resposta correta é essa aí mesmo. Podemos então tocar, vamos em frente. O índice de estrutura de endividamento, que é a segunda parte do que nos foi solicitado, é um indicador muito importante, bastante significativo, assim como também são as liquidez os índices de liquidez que nós acabamos de ver, né? A liquidez corrente e a liquidez seca. E eles representam o percentual de dívidas que a empresa possui. Alguns autores trabalham com percentuais, outros autores trabalham com quociente. Né? A gente sabe que é indiferente, né? A interpretação é a mesma. Então, por exemplo, se eu tenho um indicador de 40%, para nós ilustrarmos a discussão, né? Se eu tenho um indicador de 40%, ou né, de 0,4, se eu trabalhar com o quociente, com o resultado da fração, a interpretação é exatamente a mesma, né? Então, 40% das minhas dívidas são de curto prazo, ou 0,40 é o indicador, né, de dívidas de curto prazo. O que importa, na verdade, seja em percentual, seja em quociente, é que nós estamos trabalhando com o capital de terceiros como base, ou seja, as nossas dívidas, por isso que o indicador se chama indicadores de endividamento ou de estrutura de endividamento, e eles podem ser comparados entre curto e longo prazo, ou seja, as dívidas com elas mesmas, apenas diferenciando os prazos, ou eu também tenho a estrutura de endividamento comparada com o patrimônio líquido, que nós chamamos aí de capital próprio, tá certo? Nós temos as duas formas de análise. O capital em relação a ele mesmo, considerando aí a questão dos prazos, ou capital, as dívidas em relação ao capital próprio. Nós temos uma pergunta que vocês enviaram no chat, diz o seguinte: quando uma empresa é prestadora de serviços, se há o cálculo da liquidez seca? Primeiramente, parabéns pela pergunta muito interessante. Por quê? Porque a dúvida certamente está no seguinte: se eu tenho uma empresa prestadora de serviços, ela se difere da empresa comercial, porque a empresa comercial tem estoque, né? E aí, como eu faço no caso da prestadora de serviços? Olha, o que ocorre no caso da prestadora de serviços é que ela possui estoques menores, são chamados de insumos. Então, estoque de insumos, que são os insumos utilizados na prestação de serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que uma empresa de pintura, ela tem como insumo a tinta, o solvente, ela tem como insumo os pincéis utilizados no processo de pintura e que serão descartados depois, né? Tudo que for consumido nos serviços representam estoques. Então, no caso da empresa prestadora de serviços, são esses estoques que são expurgados do índice de liquidez, no caso do cálculo do índice de liquidez seca. Ocorre apenas a diferença de distância entre a liquidez corrente e a liquidez seca, que é muito menor no caso da prestadora de serviços e maior no caso da
do comércio, né? A distância que eu digo é que eu terei um indicador de liquidez corrente de X, e quando eu calculo a liquidez seca, quanto maior o estoque, né, mais eu distancio um valor do outro, né? Tá certo? No caso da prestação de serviços, como o valor do estoque ele é muitas vezes insignificantes ou até mesmo são valores menores, eu tenho um distanciamento menor, mas a forma de cálculo é a mesma, né? Que foi a dúvida que vocês tiveram, tá bom? Mas muito pertinente a dúvida. Muito obrigado porque nos permitiu aí fazer esse esclarecimento. Vamos em frente? Vamos lá? O índice de endividamento, como nós falamos, a primeira forma de cálculo do indicador de endividamento, eu comparo o índice em relação ao capital de terceiros. Então, o índice em relação de capital de terceiros com o capital próprio, ou seja, com o patrimônio líquido, tá certo? É quando eu comparo as dívidas versus o que eu tenho de capital investido pelos sócios, né? Ou seja, o capital que a empresa possui a partir da sua operação. Aí nós não temos apenas o valor investido pelo sócio, mas também as reservas, que foram derivadas dos lucros que foram sendo obtidos ao longo dos períodos, as reservas de capital, que também representam valores pertencentes ao patrimônio líquido. Então, o capital próprio, de uma forma simplificada, né, versus o capital de terceiros. E a outra forma de comparação seria o índice de capital de terceiros versus o passivo total, né, o total de valores de recursos que eu tenho como origem, né? Então, uma outra forma de se enxergar o indicador. Uma comparação de capital próprio versus capital de terceiros como forma de análise. Bem, já deve ter ficado claro para vocês, que são muito espertos, né, estão acompanhando direitinho a aula, vocês já devem ter percebido que, nesse caso, uma participação maior de capital de terceiros em relação ao capital próprio, diferentemente dos indicadores de liquidez, ela é negativa, né? Ela não é boa. Imaginem, se eu tenho R$100 no patrimônio líquido e eu tenho R$400 de dívidas, então o indicador vai dar muito alto, né? Ao dividir os 400 pelo 100. Então, nesse caso aqui, o indicador maior não é positivo, diferentemente do primeiro caso que nós vimos, que eram os indicadores de liquidez. Aqui, quanto menor, melhor, tá certo? Então, depende muito do que você está avaliando. O mesmo acontece quando eu estou fazendo a divisão do passivo circulante versus o passivo total, que aí envolve o circulante e o não circulante. Quanto mais dívidas de curto prazo, né, mais comprometido no curto prazo estão os bens e direitos da empresa. Então, de novo, o indicador ele deve representar um equilíbrio, né, ele deve representar um percentual que nem sempre, diferentemente do índice de liquidez, quanto maior, melhor, né? Nesse caso é o inverso, tá bom? Fica aí a dica. Vamos em frente. O indicador de relação de capital de terceiros versus capital próprio é apenas divido, né? Passivo exigível, são o passivo circulante mais o não circulante, pelo patrimônio líquido. Enquanto que no índice de capital de terceiros versus o passivo total, a gente divide o passivo exigível, que é o circulante mais o não circulante, pelo total das dívidas, tá certo? No caso, tanto de capital próprio quanto de capital de terceiro. Ambos, a interpretação é de que para cada R$1 de recursos que eu captei pela empresa, né, quanto ele é próprio, ou para cada R$1 de recursos captados pela empresa, incluindo o capital próprio, quanto é a dívida. Então, essa é a forma de cálculo desse indicador. Para a gente resolver a segunda parte da questão, portanto, ele quer saber a composição do endividamento. A composição do endividamento, nesse caso, ele seria o quanto de recursos de curto prazo foram captados versus o total de recursos que eu captei, tanto de curto como de longo prazo. Nesse caso, não considerando o patrimônio líquido. Então, eu vou dividir o passivo circulante, que são as minhas dívidas de curto prazo,
pelas dívidas de modo geral, que é a de curto mais a de longo prazo, passivo não circulante. Quando nós voltamos para os dados da questão, nós temos que o passivo circulante de R$3.000 e aqueles financiamentos de longo prazo de R$4.500, a soma dos dois dá R$7.500, tá certo? Enquanto que o curto prazo é de 3.000, então nós dividimos 3.000 do passivo circulante pelos 7.500 do passivo não circulante. Portanto, qual é o total das minhas dívidas de curto prazo? É de 40%, né? 40% do total das dívidas são de curto prazo. Vejam que o cálculo em si não é difícil, né? A interpretação é o mais importante, nós já falamos sobre isso. Vamos lá, vamos em frente. A resposta correta, portanto, nós já havíamos calculado a liquidez corrente, tinha dado 1,1, e agora encontramos o grau de endividamento, 40%. Respondida a questão, revisados os conteúdos, tá bom? Muito importante, vamos em frente. Considerando que a empresa Tudo de Bom apresenta os dados financeiros a seguir, qual é o índice de liquidez corrente, qual é o índice de liquidez seca e o significado, né, desses indicadores, agora com base nos dados aqui apresentados, que vocês já responderam ainda há pouco. Eu não demonstrei o cálculo, agora eu tenho a oportunidade de demonstrar o cálculo, né? Ó. Só parar. 30.000, atividade que vocês fizeram, dividido por 20.000, só para exemplificar aqui a liquidez de 1,50, tá? Para aqueles que perguntaram para nós como se chegou ao valor, embora a maior parte de vocês já havia ali respondido a questão, tá bom? Continuemos, vamos em frente. Nós temos algumas considerações muito importantes e relevantes para fazermos em relação àquilo que nós vimos, né, de atividade, aquilo que nós vimos de informações relativas à forma de cálculo, né, das nossas, tanto do índice de liquidez quanto do índice de endividamento. A gente sabe, certamente, que dependendo do tipo de empresa, dependendo da atividade que a empresa executa, dependendo do ramo que ela participa, um indicador tem mais peso do que outro. Então, vocês mesmos citaram o caso das empresas prestadoras de serviço. Empresas prestadoras de serviço, que não tem tanto estoque, o cálculo do índice de liquidez seca, ele perde um pouco o sentido, embora eu possa fazer, eu expliquei a vocês que existe o estoque aí de insumos para ser desconsiderado do ativo circulante. Então, a gente, né, uma forma de cálculo, como no exemplo da atividade que a gente acabou de ver, tá certo? O índice de endividamento de empresas que não possuem dívidas de longo prazo, então é mais ou menos relevante dependendo de cada um dos casos. O que vai determinar se o indicador desse endividamento é bom ou ruim é a comparação com empresas da mesma área, com empresas que executam a mesma atividade. Então esse é o aspecto mais relevante, mais importante a ser considerado, tá bom? Vamos lá, vamos para essas considerações. Antes, só um detalhezinho, gente, essa aqui é a atividade que nós pedimos para vocês. Qual é o índice de composição do endividamento, né, dessa atividade final? Antes de a gente fazer as considerações, vou dar um minutinho para vocês pensarem qual seria a composição de endividamento com base nesses dados, antes da gente finalizar e fazer as considerações finais. Vamos lá.
Muito bem, vamos à solução da atividade? Eu vou fazer aqui no próprio quadro porque fica mais fácil. Então, olha, R$100 mais 400 mais 600 mais 500. Então, a gente tem aqui 500 mais 600 dá 1.100, mais 500, 1.600. Nosso quadro aqui está travando um pouquinho. R$1.600. Quando eu considero o ativo total, o passivo total, eu somo esses 1.600 mais os 500 de longo prazo, eu tenho 6.600 o passivo total. Dividindo os dois, né, vocês devem encontrar aí 24,24% aproximadamente de resultado final, tá certo? Esse é o grau de endividamento. Eu acabei voltando lá na questão para mostrar o cálculo que eu havia me esquecido de mostrar e estava esquecendo de demonstrar dessa atividade. Então já está aí apresentada a solução. As nossas considerações finais então. Gente, importância da revisão constante desses conteúdos, não desses apenas, mas de todos os que nós vimos na disciplina. A importância desses exames oficiais para o acompanhamento da atividade e formação do futuro profissional. E não podemos nunca nos esquecer do nosso compromisso com a profissão. É por isso que nós estudamos e reestudamos. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Agradeço muito a participação de vocês. Estão de parabéns. Até lá!